Olá, meus amigos, aqui estamos mais uma vez para o nosso programa Café com José e é aqui um prazer de estar convosco aqui na Igreja de São Paulo, em Brookfield, desde o ano de 2018 que vamos levando a estes programas em língua portuguesa e também traduzimos para inglês. O meu nome é José Bernardo e daqui da Igreja de São Paulo, em Brookfield, no número 174, Biscayne Road, e no estado de Connecticut. Portanto, fazemos esta mensagem há 7 anos, portanto, já estamos quase a graduar. No meu tempo, quando andava na escola, ainda havia o liceu, portanto, e havia também o ensino complementar e depois havia o ensino superior, mas agora é tudo, portanto, o ensino unificado. Ah, Na última mensagem que tivemos, fomos a mensagem, tirámos-la do livro dos Efésios e o título era Da Morte à Vida, portanto foi tirada do capítulo 2 e desenvolvemos essa mensagem. Hoje, por sua vez, vamos falar, tiramos esta mensagem à base do Evangelho de São João, do quarto Evangelho, e o título da mensagem é, portanto, vinde ver ou vinde ver para crer, assim como desejam. E vou começar a ler alguns versos do prólogo do quarto Evangelho, um dos de grandes, com uma grande importância, e vou ler alguns versos, pelo menos do 9 ao 14, que foi a base para esta mensagem desta semana. Já tenho aqui a minha Bíblia neste, no prólogo da carta de. Por acaso tenho no sítio errado, portanto tenho agora vamos começar, aqui está. Agora sim, aqui está, no gosto, estava na carta de Santiago. E vou começar do verso 9, ou vou começar mais tarde, portanto, do verso 1. No princípio já existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo começou a existir por meio dele. E sem dele nada foi criado. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o admitiram. Surgiu um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de todos crerem por seu intermédio. Ele era a luz, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todo homem ilumina. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio ao que era seu, ou sou, portanto, o people dos judeus, e os seus não o receberam. Mas todos os que o receberam, aos que creem nele, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram do sangue, nem da vontade carnal, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Palavra do Senhor. Ali há alguns versos, comecei do princípio do verso, do prólogo do verso 1, para ligar, ter o contexto, portanto, a abertura deste Evangelho. O título da mensagem, como eu disse, é Vinde ver. Na abertura do Evangelho de São João, este escreveu, mas todos que o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Para São João, receber Jesus Cristo é o mesmo que acreditar no seu nome. Neste verso, a palavra crer, por exemplo, muito importante no quarto Evangelho, que aparece cerca de 100 vezes, portanto tem alguma importância. E diz, portanto, eu vou começar logo com uma, a fim de todo o que nele crer, portanto, hoje está a primeira, tenha a vida eterna, porque Deus amou de tal modo o mundo que para que todo o que nele crer não pareça, mas tenha a vida eterna. Portanto, neste verso, no capítulo 3:16, que é um verbo usa-se muito, até nos jogos, por vezes vimos este verso. Jesus não é somente o Criador, portanto, ele esteve com o Pai, como ele nesta passagem, e o mundo foi feito por intermédio dele, e veio ao mundo, o mundo, aqueles que o rejeitaram, não o conheceu, e também ao seu povo, o povo judeu, que também claro que nem todos o rejeitaram, como todos os discípulos
judeus, e Jesus era judeus. Ele mesmo disse que a salvação neste mesmo Evangelho, no capítulo 4, 22, diz que a salvação vem dos judeus. Uh, Jesus não é somente o Criador, mas também é a vida. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Portanto, este é o verso 4 que eu também li no prólogo. Jesus disse: assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho a ter vida em si mesmo. Portanto, o próprio Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Portanto, ele e o Pai são o mesmo. O primeiro ponto desta mensagem: Jesus veio para dar vida, portanto, para que nós tivéssemos a vida. Jesus veio para oferecer a vida eterna, que começa aqui nesta terra. Porquê? Porque ele mesmo pagou o preço por isso, portanto, por ela, pelo seu sofrimento e a sua morte na cruz. Mas ele ressuscitou, libertando dos grilhões da morte, pois não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Portanto, isto foi Pedro, quando no livro dos Atos, quando no Pentecostes ele proclamou esta passagem de Escritura. Jesus conquistou a morte pelo poder da sua ressurreição, portanto, quando ressuscitou ao terceiro dia, e, portanto, nessa altura, portanto, o seu corpo não ficou no sepulcro, ressuscitou. E é a esperança de nós também, um dia ressuscitarem, porque se somente Paulo escreveu na Epístola aos Coríntios e disse: se somente temos esperança nesta vida, somos os mais miseráveis de todas as Escrituras. Porquê? Porque nós, como nascemos, começamos a ter aos 25 anos o crescimento do corpo do homem e da mulher, portanto, e depois, a partir de 25 anos, é como uma árvore que começa a morrer lentamente, e, portanto, e depois vem os anos da velhice, com problemas de saúde, problemas de mobilidade, tudo, e, portanto, se é isto, só esta vida, nem que mesmo que duramos 100 anos, estava a lembrar, por exemplo, o grande homem, portanto, veio por ele nome Jacó, e o seu nome veio depois Israel, que quando foi entrevistado pelo faraó, o rei do Egito, e perguntou-lhe a ele, ele disse qual era a idade dele, que tinha 127 anos, mas Jacó respondeu-lhe: tenho 27 anos, mas idade de tribulações, problemas e só, como se diz, dor de cabeça, portanto, e ele durou 120, ele durou mais 17 anos depois disso, mas foi a resposta que ele deu ao faraó. Portanto, esta vida não é um mar de rosas, mas a esperança, pois, é para a vida eterna. Portanto, Jesus disse, Jesus conquistou a morte, como eu disse, pelo poder da sua ressurreição. Jesus disse: o ladrão, portanto, também outro verso tirado do capítulo 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. O que é que ele está a falar aqui? Da vida eterna. Tenho que comer mais um bocadinho de café. O segundo ponto da mensagem, portanto, vindo ver, que por sua vez é também o título: muitos outros prodígios fez ainda Jesus para na presença dos seus discípulos, os quais não estão escritos neste livro. Portanto, estou-me a referir ao Evangelho de São João. Estes, porém, foram escritos para acreditares que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, tendo que creis nele, tenhais a vida eterna em seu nome. As palavras de Jesus no verso 39 sumariza o propósito deste Evangelho. Vinde ver. São João caminhou com Jesus por muito tempo, pelo menos 3 anos ou mais. Viu os milagres de Jesus, os seus ensinamentos, e Jesus não só ensinou, mas, como se diz, pôs em prática as ações, aquilo que ele ensinou, pôs em evidência pelas ações que tomou. João seguiu Jesus até a sua morte na cruz, foi um dos únicos discípulos
que esteve na base da cruz quando Jesus foi crucificado. João seguiu Jesus até à sua morte. Ali viu o Senhor a ser torturado e morto. João também viu a ressurreição, também viu essa experiência de Jesus, viu as suas chagas nas suas mãos e no seu lado. Portanto, ele viu isso tudo quando Jesus ressuscitou da morte. João viu e acreditou. E agora a pergunta, vós acreditais? Muita gente diz, quando eu ver, acredito. Se formos a ver isso, e não, como é que se dizem? Para isso não é preciso fé. A fé é exatamente acreditar sem ver, exatamente. Está-me a lembrar agora Tomé, quando Jesus ele não estava, quando Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição, e Tomé perguntou-lhe, a não ser que eu ponha o dedo nas feridas nas chagas e no seu lado, não acreditarei. E depois, uma semana depois, Jesus apareceu de novo aos discípulos e disse a ele próprio a Tomé: Tomé, põe o teu dedo aqui nas minhas feridas, no meu lado. E Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Portanto, Tomé viu, acreditou. E Jesus disse estas palavras muito importantes. Ele disse: felizes aqueles que sem ver acreditam, que somos nós, claro. Eu nunca vi Jesus Cristo. Ele morreu há cerca de 2000 anos, subiu ao céu, mas nunca o vi. Portanto, acredito pela revelação da sua palavra e pela fé. É da única maneira que nós acreditamos. Os 12 discípulos, um pelo menos nem era o traiu, esses viveram com ele e viram exatamente o Senhor, mas o Senhor subiu ao céu e depois nunca voltou. Estamos à espera que volte. Portanto, nós acreditamos mediante a fé, não mediante... E fé é isso mesmo, acreditar sem ver, ver com os olhos. Por crer em Jesus, João deixou a sua carreira, portanto, João era um pescador e talvez fosse um da que tinha negócios, devia ter assalariados ou empregados para ele. Deixou para seguir Jesus, deixou tudo para trás. Para seguir a comissão que Jesus não só deu a João, mas também nós, ide a todo o mundo e proclamai a palavra do Evangelho. Até hoje, há 2000 anos, nunca mudou. Os discípulos de Jesus estão obrigados pelo Senhor que fez esta, chama-se a grande comissão, de ir por todo o mundo e proclamar a mensagem de salvação. Jesus portanto, escreveu isto para revelar que aquilo que viu, portanto, para ser o testemunho daquilo que viu sobre Jesus Cristo. Portanto, por isso é que o título é Vim de Ver, e portanto ele próprio escreveu este Evangelho com esse propósito de revelar aquilo que viu e ouviu. Portanto, Jesus é a verdade. Ele próprio disse: todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, vamos fazer uma ligeira recapitulação desta mensagem. Portanto, eu comecei a ler do prólogo do Evangelho de São João, o primeiro ponto, como é de vindo crer. Portanto, João escreveu este Evangelho com o propósito, como ele viu e creu também, aplica-se exatamente a nós. E João deixou tudo para seguir o Senhor, portanto deixou a sua vida e depois começou a comer Jesus, em lugar de pescar peixe, começou a pescar homens para o reino do Senhor. Deixou-nos este quarto evangelho, ou o último, que ele próprio disse que se tudo aquilo que Jesus tinha feito nesses 3 anos que ele viu, nem havia livros para conter aquilo que o Senhor fez durante esses anos do seu público ministério. E João concluiu que ele próprio foi o próprio testemunho de Jesus Cristo. Porquê? Porque ele o seguiu até à cruz, foi dos únicos discípulos e ele e aquelas mulheres que vieram da Galileia, que viram o Senhor morrer. E, portanto, esta foi esta mensagem desta semana. Nunca quero acabar uma mensagem, quer seja em português ou em inglês, sem vos convidar a ter uma relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que eu devo fazer? Arrepender. Começou com Jesus Cristo,
com João de Batista, começou primeiro o seu a pregar nas margens do Jordão. Arrependei-vos e acreditai a boa nova. Jesus Cristo, no Evangelho de São Marcos, a mesma coisa. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e acreditai na boa nova. Os discípulos, intermédio de Pedro, no dia de Pentecoste, disse para se arrependeres e acreditai nas boas. A mensagem nunca mudou até hoje. Arrependemos dos nossos pecados, porque Jesus pagou o preço por isso há 2000 anos. Com uma prece como este: Senhor, vem à minha vida, tendo piedade de mim, eu sou um pecador, perdoai-me meus pecados. Eu quero ter uma relação pessoal nesta vida e, quando esta vida terminar, ter um lugar no vosso reino eterno. Também quero, estamos, como eu disse, no ano de eleições. Eu quero, especial, uma das nossas primeiras orações, sempre para os governantes da nação. Portanto, eles estão em exercício e fazem, portanto, tomam conta ou portanto, exercem autoridade sobre os cidadãos deste país, como o presidente Joe Biden, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes, os governadores dos estados, as autarquias locais, os presidentes dos municípios, das vilas também, como também a polícia, os bombeiros e todos aqueles que exercem autoridade sobre nós. Que Deus os abençoe, que os proteja e que, portanto, possam exercer o seu dia-a-dia, as suas profissões em segurança. Também a guerra que se alastra na Ucrânia, para a paz, especial para o povo da Ucrânia, e especialmente aqueles que faleceram nesta guerra que se alastra há mais de ano e meio. Que Deus tenha piedade e tenha um lugar para eles no seu eterno descanso, no seu reino eterno. Também para a guerra no Israel, começada por Hamas há cerca de um ano e que, portanto, continua, especialmente pela nação de Israel. Que Deus que proteja a nação, a terra que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó. É a terra que Deus deu, portanto, deu a este povo. Portanto, especialmente os que têm parecido neste conflito, quer árabes ou quer sejam people dos judeus, que Deus também tenha um lugar no seu eterno reino. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Até lá, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. My name is João Bernardo, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield. And we're going to do another video, Coffee of Joe, and this is a Portuguese broadcast, and we start here in this church in 2018. So we are in our 7th year. We've been doing this message in Portuguese and English. The purpose is to take the message of the gospel. This message is special for the seekers. They never know, they don't know the Lord yet, and also for those that are in the faith already, to build their faith and use this a tool because all the message we proclaim is based in God's word. We don't talk about ourselves. We talk about the Lord and His message of salvation, already accomplished for us about 2,000 years ago, when He died on the cross, and He purchased the salvation for us. The last week we speak about from light to death. That message was taken from the Epistle of St. Paul to the Ephesians, and we developed that message in Portuguese and English. Today we have a different message. This one was taken, or the base of this message was the Gospel of John, and we started right away in the prologue, and I'm going to read a few verses from the beginning or the first chapter of the Gospel of John. I'm going to read from John 1 from 19 to 14. And the Bible says,
The true light, that's Jesus Christ, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came into the being through him. Yet the world did not know him. He came to what was his own, and his own people did not accept him. But to all who receive him, who believe in his name, he gave power to become children of God, who are born not of the blood or the will of the flesh or the will of man, but of God. And the Word became flesh and live among us, and you have seen his glory. The glory as the Father's only Son, full of the grace and truth. The word of the Lord. As I read in this few verses from the prologue of the Gospel of John, the title of the message this week is "Come and See," and in the opening of this Gospel, John wrote, "But to all," exactly the verse I read a few seconds ago, "but to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God." For John, receiving Jesus meant the same as believing in Jesus' name. This verse introduces the most important and frequently used word, believed, that appears about 100 times in this gospel. Whoever believes in Jesus' name is eternal life. It starts right one. For God so loved the world. This is the verse pretty much everyone knows. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him, again the word believes, shall not perish but have eternal life. Jesus is not just the Creator, because as I mentioned, the world was made through Him, and Jesus is also life. He said, "I come for you to have life," and He said, "I am the way, the truth, and the life." So He have life in Himself, and that life is the light of man. So this was I quote from verse 4. As He explained Himself, as the Father has life in Himself, so He has granted that the Son have life in Himself. Jesus, He said, "Whatever sin the Father, whatever sin misses the Father." So if the Father has life, so He have a life in Himself. So the first point of this message, Jesus came to offer life. Jesus came to offer a life, eternal life, that begins right here in this earth. He paid the price for that. That's why, like He purchased that about 2,000 years ago by His life, that resurrection. But God, not only He died and was buried, He raised in the third day. Is a very important resurrection, because He gave us hope. If Jesus was not raised, so our faith was meaningless. Even we are misrepresent God in this. For instance, I come to my mind that the Apostle Paul, he wrote in the first epistle of the 1 Corinthians 15:19, he said, "If only for this life you have hope, you have the most of miserable of creatures." I think Paul, we talk about, and really, if you think about what is life in this earth, we grow until like 25 years, the bodies, and after that it's like a process, like a tree, dying slowly, and come the old age and all the pain, suffering, and even if you don't go through great trials, like even just and also he said for instance in the 2 Corinthians 4, as our body are wasting away, every, because the old age, our outward appearance, but the spirit is renewed day by day. So that's our hope you have. And he talk about the hope for the life to come. Of course, it's not from this world. He said, but God raised him, losing the pangs of death, because it's not possible for him to be held by it. As Peter later proclaimed in the day of the Pentecost, Jesus defeated death
by the power of his resurrection. Peter proclaimed a tremendous message, and 3,000 people become believers. Just as you remember, Peter was one of the disciples that denied Jesus. You see, before and after, when he was in power of the Holy Spirit, so the Apostle Peter was like a different Peter. So the power he had to proclaim boldly the message of the gospel. Jesus defeat that, as I mentioned, to all, and he gives life to all who believe. And Jesus said, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have that they may have life and have more abundantly. So this was taken in the chapter 10. Jesus, what he talk about? All of us, even before our Jesus come to this world about 2,000 years, we have life. The people have life and they live. But what is talk about? Life eternal, of course. Life. What gives life is the Spirit of the Lord. And the second point is come and see. Though is the title of this message. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in this name. Again, the promise by believing in Jesus to have life and eternal life. Jesus' wording in verse 39 basically summarizes the entire gospel. Jesus said, "Come and see." John had walked with the Lord at least 3 years. In this gospel, he really mentioned 3 times Jesus went to Jerusalem to the feast of Passover. So the feast, the Passover is one every year, so just once a year. So you presume right away was 3 years he went there, or a little more. So, but John walked with, he was a fisherman, and he walked with the Lord, and they left everything behind to follow the Lord. Not only he experienced and see, he was a witness over all the teachings, the miracles of our Lord Jesus, and not only Jesus performed miracles, but whatever he teach, he put his in action. So not only talk, he did the talk and really put his faith in action, and was a tremendous example for his disciples. The disciples are the only ones. They are with them, and they was that period. They are learning because when our Lord ascended to heaven, is the ones they are entrusted with the gospel to proclaim to all nations in the world. John had close with Jesus for a long time. And as I mentioned, you see all miracles and also you see Jesus die in the cross. And he was the only disciples. He stood in the foot of the cross, and also not only that, you see our Lord Jesus resurrect from the dead. So you see his wounds in his hands, in his feet, in the side, and John see and believe it, and that's the question. Do you believe too? This a lot of people. A lot of times, I believe when I see. If you think about that, you don't need faith to say that. We need faith, to believe without seeing. That's why I never see the Lord. Our Lord came here about 2,000 years ago. I never see. For instance, come to my mind, when Jesus, after his resurrection, he appeared to his disciples. They are scared in the upper room, with door closed. Jesus, even by his resurrected body, no need door, so you enter in the place, and for instance, Thomas was not there, but a week later our Lord appeared again, and so Thomas, he said before, only if I see his wounds in his feet and in his hands and in his side, I believe it. So Jesus appeared again, and he said, Thomas, put your finger here in my wounds and in my side. And Thomas believed, and he said, my Lord and my God. And so
So Thomas believed, but Thomas, he see the Lord. But and Jesus gave a tremendous promise after that. He said, "You believe because you see." And Jesus said, "Happy are those who believe without seeing." That's us. We know, and we need faith in the message of the gospel. And Jesus proclaimed through his disciples, these ones, go into the whole world and proclaim the message. What is the message? Jesus' life, death, his resurrection, and his ascension into heaven, and the promise one day he'll return again. That's the message the gospel. Was about 2,000 years, and is still today. And the Great Commission given to the disciples was relevant 2,000 years, like still relevant today. Nothing changed. A lot of people in the church, and they try to change the message, but the message is the same. John really wrote his personal testimony, not only, and the purpose, he wrote this gospel, of course, inspired by the Holy Spirit, about his life, seeing all the life, about the public ministry of our Lord Jesus, and he believed, and so he want to reveal to us, for us to do the same, to believe. John left his fishing career and his home to follow Jesus' commission to tell others what he had witnessed, as I mentioned. John was clear in this purpose. He wrote about Jesus so that others will believe that us. And reaffirm that whoever believes in him not perish but to have eternal life. Do a little recapitulation. So when I start this message, come and see. So was the same of the disciples, Andrew and John, when they said they found the Messiah. So. And they try to follow Jesus, and Jesus, they ask, "What are you staying?" And Jesus answered that, "Come and see." And real was the title of this message. And real Jesus died 2,000 years ago, and we believe in his name. And he, as I mentioned in the beginning, gave us the power to become children of God. What I must do to receive our Lord Jesus and to believe? We must repent of our sins. Was the message never changed, as I mentioned. He started with John the Baptist when he started proclaiming in the Jordan, close in the Jordan River, baptizing people, and they say, "Repent, for the kingdom of God is near to you." So after was Jesus when he started his public ministry. For instance, in the Gospel of Mark, he said, "The kingdom of God is near to you. Repent and believe the good news." So the same, repent and believe the news. The disciples, the Peter in the Pentecost, in the first message, about 3,000 people are converted that day. The message, repent, believe, and be baptized. So it's the same message. And today, the message is the same. We must repent of our sins. Why? Because our Lord, he paid that penalty for us. So we're not going to pay for our sins if you believe on him. That's our Lord took the judgment for us. And when you believe, you pass from, like our Lord said, from life, the death to life, and you become a believer, like a prayer, like the Lord Jesus, come into my life, forgive my sins. And I want to have a personal relationship with you in this life. And on this life to end, or you come before I die, so I have one place in the eternal kingdom in heaven. Also, I want to never finish the message. I need some coffee. In Portuguese or English, to pray for those in our authority over us. The Bible is very clear. Pray for those, the governors, those who exercise our authority over us. I pray for the President, Joe Biden. I pray for the Senate, the Congress, the House of Representatives, the governors of the state, the mayors of the cities, the first elected men, the
police, firefighters, and all the exercise authority of Israel. The Bible is very clear to pray for these people. You want to pray for special for the executive. They do their job safe to Lord protect them. Also this year too is election year. I pray for everything go normal in a peaceful way. This country don't start already like this, but I pray until November 5th that everything goes normal in the campaign, and I pray for until the election, the country come unite this country. We are very divided, and I pray for peace and everything goes normal. Also for the wars we have won in Ukraine for more than a year and a half. Pray for peace and especially for those that die in this war. For the Lord have mercy on them and have a place eternal King. And the war in Israel start with Hamas when they invaded the country about in October the last year. And I pray special for the nation of Israel, for God, for the Jewish people to be protected, and they are in their land. The land they gave it to Abraham, Isaac, Jacob. They are heirs. They own the land, and the Lord protect them. And also will die both Arabs and the Jews. Maybe the Lord have a place also in His eternal kingdom. And there was this. Was the message of this week. We'll come again next week with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.